muito bem, Cornélio Procópio, uma situação de uma possível agressão a um bebê de 2 meses. Estou aqui com a delegada responsável pela Delegacia da Mulher aqui de Cornélio Procópio, doutora Thaís, que vai falar pra gente sobre esta situação. Como que o caso chegou até a delegacia, doutora? A gente recebeu um chamado da Santa Casa, né, da médica pediatra, uma situação emergencial, né, uma criança de 2 meses com múltiplas fraturas, né, e também com diversos hematomas. Isso nos chamou a atenção, nos preocupou, deslocamos até a Santa Casa, né, conversamos com a médica e verificamos aí uma situação de possível tortura, né, contra essa criança, né, um sofrimento intenso a que ela passou, até porque não era a primeira vez, né, criança com uma tenra idade, né, 2 meses, ser internada 2 vezes, né, pela segunda vez com a mesma situação de possíveis agressões aí intensas, né, isso não colou na situação de que pode ser uma doença, pode ser aquilo, enfim, todo indicativo mesmo de uma situação de vulnerabilidade intensa. Diante disso, né, nós demos voz de prisão, tanto ao pai quanto à mãe, que eram os responsáveis por essa criança. Um deles é menor de idade, então foi feita a apreensão, né, pelo ato infracional, análogo ao crime de tortura, e ao maior de idade, né, feita a prisão pelo crime de tortura. Eles estiveram na delegacia, a senhora conversou com estes responsáveis por essa criança. O que eles alegaram? Eles assumiram ali que teriam agredido esse bebê? Não, desconhecem esses hematomas, não sabem da onde vieram, não sabem por que a criança estaria com essas lesões, né? O que chamou a atenção é que na primeiro internamento, aí foi em meados de fevereiro, essa criança foi até Londrina, e o próprio Hospital de Londrina entrou em contato com o Conselho Tutelar aqui de Cornélio para que fosse verificada a situação dessa criança e da outra criança que existia na casa, em virtude dessas lesões serem bem características de ação humana, né? Lesão na cabeça, lado direito, lado esquerdo, como se estivesse movimentando e batendo na criança, hematomas no rosto, na boquinha, joelho, enfim, com um corpinho bem cheio de hematomas. Neste caso agora, como que fica a situação da criança? Porque esse bebê de 2 meses, ele amamentava na mãe. Agora essa criança tem uma medida protetiva? Sim, essa parte fica toda com o Ministério Público, né? Questão de medidas de segurança para a criança, né? E também com o Conselho Tutelar para que possa, né, salvaguardar essa criança, que fique com alguém responsável, né? A mãe já foi liberada, mas assim, a gente não dá para falar com quem que vai ficar, porque não é a nossa atribuição, de falar fique com este ou fique com aquele, né? São os órgãos responsáveis para essa medida. Olha, a situação muito triste aqui que acontece em Cornélio Procópio desta criança. A criança, a senhora tem o conhecimento se ela corre risco de vida, alguma coisa nesse sentido? Ao que consta, que chegou até nós, não, mas uma criança de 2 meses, né, Daniane, com lesões, fraturas, né, não tem como a gente desconsiderar essa hipótese, né? Tá certo. E esteve aqui em Cornélio Procópio o médico legista, inclusive, que pôde avaliar melhor esta criança, além já do parecer do pediatra também do hospital, né? Sim, com certeza, né? A perícia técnica, né? Ela que nos embasa, né? A materialidade do crime mesmo, né? A gente não teve acesso ainda ao laudo, né? A gente solicitou que o ML fizesse esse deslocamento diante da urgência e da vulnerabilidade da criança. Não teria como pegar uma criança de 2 meses, com fraturas, encaminhá-la até Londrina e retorno, cadeirinha, já essa situação de distância do aleitamento materno, enfim. E aí o ML deslocou, né, e fez toda a avaliação na criança, porque a gente não tem, a criança não fala, né? Aí, vizinhos não viram, não, porque isso acontece dentro de casa. Então, os responsáveis que devem saber o que aconteceu ou não, que tem que responder por isso. Quando começa a não sei, a titubear, a ter reações assim diversas, né, juntando com o que foi localizado na criança, a gente já chega aí com fortes indícios mesmo de tortura. Não teve nenhum choro, não teve nenhum arrependimento, como se fosse algo natural a prisão, assim, que para uma mãe, para um pai que de fato não fez essa situação, chama atenção, né? Tá certo. A situação é muito triste e nós devemos tirar essa situação de lição, doutora. Por exemplo, quem sabe de algum caso de tortura, agressão contra a criança, ela pode estar denunciando? Com certeza deve denunciar, né? É um dever, né? As crianças, elas são vulneráveis. Se nós adultos, né, não tomarmos uma atitude para ajudar essa criança, ela vai ficar
sempre sendo maltratada, né? Então, deve denunciar. A denúncia é anônima, a gente apura, né, toda a situação. Quando estão situações evidentes, como essa do hospital, né, a gente tem uma diligência mais rápida, faz a prisão que tem que ser feita e os responsáveis já acabam respondendo e ficam à disposição da justiça na cadeia. Tá certo, parabéns pelo trabalho da senhora e da sua equipe que conseguiram identificar os possíveis autores desta agressão de um bebê inocente. Daniele Souza para a RCFM.